Vamos ler a palavra de Deus. Vamos ler dois textos da Bíblia, que está o primeiro em Eclesiastes, capítulo 9, e o verso de número 10. Nós vamos falar sobre atitude de líderes vencedores. Líderes vencedores. E tudo que eu vou falar aqui, claro que serve para todos e qualquer setores da nossa vida. Mas a gente vai dar um enfoque aqui na igreja e no trabalho que nós estamos realizando e queremos aprofundar, que é o trabalho das células missionárias ou grupos pequenos. O primeiro texto está em Eclesiastes capítulo 9, verso 10, que diz: tudo o que vier às suas mãos para fazer, faça-o conforme as suas forças, porque na sepultura, que é para onde você vai, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. E o outro texto, que está em João, capítulo 9, e o verso de número 4. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Esses dois textos, eles falam, de algum modo, apesar de estarem tão distantes no tempo, praticamente da mesma coisa. Os dois textos estão falando de nós realizarmos o melhor com o tempo que temos, com os dons que temos, com os talentos que temos, com toda a nossa força. E a gente não poderia falar melhor de liderança do que começar a falar que líder é aquele que consegue extrair o máximo do seu potencial, da sua capacidade, de dentro das suas limitações, para fazer o melhor para Deus. E a gente fala de liderança, geralmente focando para fora. Mas a liderança começa por nós mesmos. A própria Bíblia diz que nós somos líderes de nós mesmos, é o primeiro estágio, o primeiro nível de liderança. É por isso que a Bíblia fala em temperança, a Bíblia fala em domínio próprio, não é isso? O que é o domínio próprio? O que é a temperança? É o controle e a liderança de si mesmo. Controlar as suas emoções, controlar e investir na sua intelectualidade e aumentar o seu potencial, a sua capacidade. E o primeiro texto que lemos, escrito por Salomão, o sábio Salomão, ele diz: faça o que você puder, elimine as desculpas da sua vida, e tudo que vier à mão para você fazer, faça. Porque na sepultura, para onde você vai, isto é, todos nós temos um tempo de vida. A sepultura limita a nossa vida. Aqui tem gente com 15 anos, com 20 anos, com 40, 50 anos, eu estou com 54. E na verdade nós não sabemos quanto tempo nós temos de vida. Não sabemos. Então, para que ficar brincando com o tempo? Se você não fizer, vai envelhecer. Se você não estudar, vai envelhecer do mesmo jeito. Então, aquela história, eu não vou estudar porque eu estou velho. Bem, estude, que pelo menos você vai ser um velho sábio. Um velho inteligente. Porque se você não estudar, vai continuar sendo velho. Então,
A liderança começa em você ter atitude de líderes vencedor. Diga, pare de desculpa. Porque com desculpa ou sem desculpa, você vai morrer, meu filho. Se a gente se desculpasse e não fosse morrer, se a gente se desculpasse e a dívida fosse embora, se a gente se desculpasse e o diabo fugisse de nós, se a gente se desculpasse e a gente não ficasse doente, mas a desculpa não funciona para nada, só funciona para negligência, para letargia, para a gente ser displicente. Então a minha primeira palavra que eu quero trazer para vocês, atitude de líder vencedor. Elimine as desculpas da sua vida hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E diga assim, Senhor, se tu me chamou para ser líder de célula, se tu me chamou para ser pastor, dirigente de congregação ou diácono, se o Senhor me viu e eu estou aqui, é porque o Senhor me chamou, eu tenho capacidade, então eu vou fazer o que vier na minha mão, eu vou fazer, e sai da minha frente, Satanás, porque eu vou fazer. Amém? O texto de João, de Jesus, é um texto bem direto também. Vocês conhecem a história? Jesus estava caminhando com os discípulos e de repente à beira do caminho estava um cego. E Jesus viu, os discípulos também viram. Mas olha a pergunta dos discípulos: por que nasceu esse doente? Porque naquela época tinha uma lei da causa e efeito. Os judeus acreditavam nisso. Geralmente a doença estava relacionada com algum pecado. E eles perguntaram: Senhor, se ele está cego é porque ele teve algum pecado, ou a família dele, ou o pai dele, para ele estar assim cego. E Jesus então corta imediatamente o assunto e diz: é necessário fazermos a obra de Deus enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode fazer nada. Então, Jesus corta aquela discussão teológica insólita, sem significado algum, e Jesus diz: olha, não interessa porque ele está cego. O que interessa é que ele está aqui diante de nós e nele vai ser manifesta a glória de Deus. O que Jesus nos ensina? Que o bom líder é aquele que não fica procurando explicação para todos os problemas da vida, mas é aquele líder que diz assim: eu sou a solução de Deus. Então, se esse problema está na minha frente, eu vou resolvê-lo para a glória de Deus. Para mim não importa porque ele está cego. O que importa é que Deus está na minha vida e este é o momento para que a presença de Deus seja glorificada. E Jesus diz a mesma coisa. Ele diz: importa fazermos a obra de Deus enquanto é dia. Naquela época o pessoal só trabalhava durante o dia. Eles não trabalhavam à noite, porque à noite não tinha energia elétrica, à noite era muito precária a iluminação. Geralmente a iluminação era feita de qualquer substância daquela época. Se nos nossos dias mais próximos a gente usava lampião, usava vela, imagine a noite na época de Jesus. Então Jesus disse assim, economizem o tempo e façam o melhor para Deus. Pare de ficar enrolando. Vamos trabalhar enquanto é dia. Mas também Jesus poderia estar falando do próprio momento da graça, porque ele diz assim: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Então Jesus estava dizendo: olha, aproveitem para fazer a obra de Deus enquanto eu estou no mundo, porque a hora que eu for retirado, vocês vão querer trabalhar e não podem, porque a porta da graça se fechou. Veja como Deus se agradou de nós para fazer a sua obra. Talvez alguém lá fora não nos contrate, mas Deus nos contratou para sermos apregoeiros da sua graça
E ele está dizendo, enquanto a porta da graça não se fechar, a igreja é a única autoridade na terra para pregar o evangelho. Se eu não pregar, se você não pregar, as pedras clamarão, porque não tem ninguém. Nem os anjos podem pregar no nosso lugar. E em terceiro lugar, Jesus está falando a mesma coisa que Salomão. O dia acabar significa o apagar da minha luz. A noite vem quando ninguém pode fazer nada, isto é, você vai morrer. Não adianta ter muito talento se você morrer. Não adianta você estar se preparando, vai morrer. Quem conhece gente que está se preparando e não faz nada para Deus? Sempre está se preparando. Você conhece gente que nunca é o dia melhor para ele trabalhar, nem criança, nem jovem, nem adolescente. Como empresário, não dá. Ele sempre está aguardando o melhor hora, o melhor momento para trabalhar. Eu quero dizer para você que a noite vai chegar. E você não vai poder fazer mais nada. Fundamentado nisso, estar à frente de uma célula missionária não é uma tarefa difícil. Se você colocar como uma tarefa difícil, é muito difícil liderar uma congregação, liderar uma célula, você não vai ter uma atitude de líder, de vencedor. Porque se Deus te chamou, Deus capacita as pessoas que Ele chama para fazer a sua obra. E aquele que for bem ensinado e discipulado, estará apto a liderá-la. É por isso que nós estamos aqui no treinamento. O melhor treinamento é a prática, é fazer. E um bom líder e discipulador é aquele que procura apresentar-se a Deus em oração, com boas estratégias, bons relacionamentos com os discípulos. E é disso que eu quero falar rapidamente com vocês, sobre como apresentar-se a Deus em oração, com boas estratégias e relacionamento. Quais são as boas estratégias que eu posso fazer para dinamizar a minha célula? Número 1, promova oração e vigílias com o seu grupo. Você pode fazer a oração e vigílias junto com todo mundo da congregação. Mas você pode fazer vigília só com o seu grupo, só com a sua célula. Ou juntar várias células, conversando com o seu pastor. Uma coisa interessante é você usar o batismo de cada novo membro como pretexto para uma festa de testemunho para a família dele. Isso aqui é extraordinário, irmãos. Geralmente, as pessoas que não têm visão disso, o que é que eles fazem? Eles fazem o batismo em secreto, escondido para ninguém ver. Muito pelo contrário, o batismo ele tem que ser público. E imagine você reunindo toda a sua célula, indo para a Chácara Canaã. Não é só mandar o irmão lá para ser batizado, não. É fazer uma festa para ele. É convidar a família dele, convidar os amigos dele. Porque naquele dia ele vai morrer e vai ressuscitar para Jesus. E lá, inclusive, se você orientá-lo, ele pode dar o testemunho dele, do que aconteceu na vida dele. E outra estratégia é você procurar criar um ambiente descontraído e alegre na sua célula. Porque a célula, como nós já falamos, a prioridade dela é o relacionamento. Nós ganhamos as pessoas para nós, os nossos vizinhos, os nossos pais. Como já falamos aí na evangelização, o foco é a família, o foco é o relacionamento. E a célula na casa não pode ter um ar de frustração, de derrota. Quarto lugar, faça um convite personalizado da sua célula. Dê um nome à sua célula. Célula Vitória de Cristo, casados para sempre, príncipes e princesas do Senhor. Então, você pode colocar o nome da sua célula, criar um convite para a sua célula, tá? Uma ideia, programe para que toda a sua célula vá com uma mesma camiseta na celebração, no domingo à noite. Mas pelo menos uma vez, pastores, nesse dia,
nós mobilizarmos as células para trazer o maior número de pessoas para ouvir a palavra de Deus. E aí vem caracterizado. E se as células vierem com as suas cores, até dá uma dinâmica maior no culto, de evangelização. Sexta ideia, invista para que a célula tenha momentos de integração com outras células. Isso pode acontecer no culto de celebração, não só no domingo à noite, mas a partir do momento em que as células vão crescendo, no início as células, elas vão ser células mistas e heterogêneas. Por quê? Porque você está treinando a liderança, aquela célula protótipo, né? O pastor que está iniciando a célula protótipo, vai iniciar uma célula com os obreiros para treinar, que eu coloquei aqui no treinamento de 8 casais ou 16 pessoas. Então, ali você está treinando a sua liderança heterogênea. Mas a partir do momento que você vai multiplicando, você pode abrir a célula dos jovens, você pode abrir a célula dos adolescentes, as células de casais, as células da missão Caleb. Aí você vai criando as células homogêneas. Você pode criar célula de mulheres, células de homens, cada uma com uma proposta. E você pode juntar, por exemplo, todas as células de adolescentes e fazer uma celebração só com os adolescentes. É isso aqui. Fazer uma celebração e um momento com as células dos adolescentes. Fazer um momento de celebração com as células dos casais. Fazer um momento de celebração com todas as células de crianças. Então você dá uma outra dinâmica aos cultos e celebrações. Segundo lugar, como é que nós nos tornamos líderes vencedores? Oração e capacitação espiritual. Eu tenho uma triste notícia para dar para você. Você sempre será fraco. E quanto mais você se conscientizar da responsabilidade da obra de Deus, mais você será fraco. Hoje, alguém ligou para mim e disse: pastor, estou lascado, estou me sentindo quebrado, é o pior dia da minha vida. Um pastor falando isso para mim. Eu disse: seja bem-vindo, você é feito de carne e osso, e pastor também, em algum momento, revela a sua fraqueza. Paulo orou para Deus e disse: Senhor, tira de mim esta fraqueza. E Deus na fez foi pior, foi um espinho na carne para não sair mais. Então não peça para Deus tirar a tua fraqueza, senão ele aumenta o espinho. E Paulo diz para que eu não me ensoberbecesse e não me orgulhasse. Deus colocou esse espinho na carne. Tem gente que diz que era um demônio, tem gente que diz que era doença física dos olhos de Paulo, que tinha um problema sério nos olhos. Mas eu acredito que o espinho na carne de Paulo era a luta, tribulação que ele enfrentava e as adversidades. Paulo foi perseguido a vida toda dele e não foi reconhecido quase como apóstolo pela igreja de Jerusalém. Mas Paulo entendeu que isso era um tratamento de Deus, para que ele não se ensoberbecesse, ficasse inchado. Porque às vezes você vai fazendo, aí você vai crescendo, aí Deus manda um espinhozinho assim. Senhor, agora tu sabe que não é tu que está fazendo, sou eu que estou fazendo, é Deus na tua vida. Então, eu quero dar uma notícia para você muito boa, excelente. Se tem uma notícia ruim, que você nunca vai deixar de ser fraco, fracote. Por outro lado, quanto mais fraco você é, mais a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Digo fraco, eu sou forte. Quem está fraco aqui, levanta a mão. Quem está fraco? O Espírito nos ajuda das nossas
fraquezas, porque nem orar nós sabemos. Você não sabe orar, meu irmão. Se Deus ouvisse a minha oração de jovem, eu não estaria casado com a Thelma. Eu orei muito, Senhor, é essa, o Espírito Santo, isso aí, coitado. Quem já orou aqui por um emprego que Deus fechou a porta e você ficou invocado? Deus quebrou o teu carro para te não ir para aquele negócio, aí você ficou revoltado com Deus, bateu o pezinho assim, mas Deus não tem medo de pezinho. Deus está dizendo, eu estou te tratando, cuidando de ti, porque tu é fraco, mas se você se entregar na minha presença, eu vou te usar. Então não tem jeito. Se nós somos fracos, só tem uma saída, irmão. Para ser líder, vencedor, nós temos que ter uma atitude de oração diária pelos membros da célula, porque a oração da célula vai transformar o relacionamento seu com eles e deles com Deus. Escute o que eu vou dizer para você. Todo relacionamento que exclui a oração vai virar carnalidade. Todo relacionamento que não tem peso de oração, tome muito cuidado com ele. Faça uma lista de oração da sua célula. Coloque lá os alvos. Crie um livro de oração para quem está com problema, que está com luta, que está com problema no casamento, para orar. Você pode criar um relógio de oração. Sabe o que é relógio de oração? Que você coloca os ponteiros, pode ser dia, pode ser semana, e você pode colocar alvo, para cada dia vocês orarem por um alvo na reunião da célula. Terceiro, todo líder de célula precisa ser o quê? Cheio do Espírito Santo. A minha maior necessidade para curar a minha fraqueza é ser cheio do Espírito Santo. Foi por isso que Jesus disse aos discípulos, Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. É tremendo, irmão. Essa frase aqui eu li, baseado lá na história de Eliseu. Tempo gasto afiando o machado para decepar as árvores não é tempo perdido. E como é que você afia o seu machado? Em oração, buscando a presença de Deus. Como está o teu tempo de leitura de Bíblia? Quanto tempo você lê a palavra de Deus? Jesus disse, fecha a porta do teu quarto e ora. Terceira atitude de um líder vencedor. Renúncia à centralização. Líder controlador. Líder que não confia nas pessoas. Líder que não delega, não gera ninguém. Existem pessoas que têm o prazer de dizer, a célula não vai funcionar porque eu não estou lá. A conferência não vai prestar porque eu não estou lá. Então, qual é o papel do líder de célula? Começou a célula, ele já tem que pegar os membros da célula, já distribuir as tarefas. Quem é que vai fazer o quebra-gelo? Quem é que vai fazer o louvor? Quem é que vai fazer o compartilhamento? Quem é que vai dar o testemunho? Quem é que vai levantar a oferta? Quem é que vai fazer o convite? Quem é que vai trazer a comida? O bolo, ou a tapioca, ou o mingau. Tem que ter muito cuidado para não subir o padrão muito, senão muitos irmãos não vão querer competir com a comida. Tem gente que exagera nesse negócio de comida, aí se torna uma competição. Não, é uma comida para terminar a integração, um negócio simples, tá? Mas se você não faz isso, eu já estou vendo aquele líder chegando na célula,
É ele que vai apresentar, ele que fica na porta, depois ele corre para arrumar a cadeira, depois ele corre para distribuir o compartilhamento. Aí ele não sabe se ele se prepara para compartilhar, se ele se prepara para colocar o CD ou os hinos. Nem bem está terminando a célula, é ele que está arrumando as panelas, arrumando o copo com refrigerante, porque ninguém sabe, só ele que sabe. Então, o líder, para gerar outros líderes, ele tem que delegar funções e responsabilidade aos membros da célula, assim como nós fazemos na congregação, para gerar compromisso que seja simples. E eu ensinei aqui na quinta-feira passada 4 regrinhas básicas que se aplicam em qualquer lugar da nossa vida. Eu faço e você olha. Primeiro passo, eu faço e você olha aí, porque tu vai fazer, olha aí como é que eu estou fazendo. Eu faço e você olha. Eu faço e você já vai chegar mais pertinho, tu vai me ajudar. Tu já vai ficar no púlpito ou na célula. Olha aí, vê como é que eu faço o compartilhamento, porque tu já vai me ajudar a fazer o compartilhamento. Vê como é que o irmão coloca aí o hino, vê como é que recebe na porta, vê como é que prepara aí as cadeiras. Então, você está olhando, está pedindo a pessoa olhar. Depois, ele já vai ajudar. Terceiro passo do treinamento, muito simples. É você faz e eu te ajudo. Olha só, já fiquei atrás. Irmão, na próxima célula, chegue cedo. É você que vai recepcionar as pessoas. É você que vai fazer o compartilhamento. Você sabe fazer o compartilhamento. Você sabe dar o testemunho. Senão eu vou te ajudar. Você vai fazer. Estou aqui. Se tu gaguejar, eu entro. Vou te ajudar. E o último passo é: você faz e eu olho. Já estou longe do cara. Ele está sozinho lá. Em tudo você aplica isso na sua vida. Aplica ou não aplica? Então, eu faço e você olha. Eu faço e você me ajuda. Você faz e eu te ajudo. Você faz e eu olho. E se eu olhar e ver que o cara já sabe, aí eu digo para ele: agora reproduz o que eu fiz contigo com outra pessoa. Delegar não é você mandar a pessoa fazer, porque toda delegação ela tem que ter o quê? Acompanhamento, tem que ter o feedback, tem que saber se está fazendo corretamente. Você tem que delegar, mas tem que acompanhar. Escute bem, quando nós nos sentimos úteis, nos comprometemos mais. Isso é uma realidade em qualquer lugar, com seu filho. Então, se os membros da célula são envolvidos, a autoestima deles vai subir. O líder, ele deve ser um facilitador, isto é, ele deve permitir que todos trabalhem. Faça a célula acontecer com a participação de todos. Não um chefe controlador que sufoca a célula e faz tudo sozinho. Agora, quarto item. Vocês já ouviram muito aqui sobre as reuniões da célula. Eu estou dando só uma pincelada de atitudes vencedoras. Número 1, preparo com cuidado e antecedência a reunião da célula. A reunião da célula é uma vez na semana. Uma vez na semana. Embora a célula aconteça a semana toda e o mês todo. Mas o local de reunião é uma vez na semana. É 1 hora. Se você não se preparar, você vai destruir aquela reunião. Pessoas virão de longe para ouvir a palavra. Você nunca poderá levar outros a níveis que você mesmo não atingiu. Tudo o que Deus faz, Ele faz mediante a palavra e pelo Espírito. E tudo que você precisa na célula é uma palavra viva e a unção do Espírito Santo. Então, você tem que ter cuidado também com o compartilhamento. O que é que nós já falamos aqui sobre o compartilhamento? Que o compartilhamento na célula, primeiro, as pessoas sentam
olhando umas para as outras, cadeiras em círculo ou em volta de uma mesa, porque o propósito da célula não é uma pregação, falar em tom de pregação. O propósito da célula é o compartilhamento. É por isso que nós chamamos que a pessoa que vai fazer o ensino, ele não é um pregador, ele é um facilitador. Até porque se ele começar a gritar muito alto, vai incomodar o vizinho que está lá do outro lado, assistindo a televisão dele, está na casa dele lá. E aí não vai ter mais célula. É por isso que a célula não pode passar de 16 pessoas. Porque se virar um ajuntamento muito grande, começa a perturbar e daqui a pouco o irmão vai ter problema, se for num condomínio. E hoje, cada vez mais, os apartamentos são apertamento. As salas estão se tornando cada vez menores. Então, é por isso que o grupo não pode ser grande. Sempre fale de coisas práticas que podem ser úteis no dia a dia. Então, o compartilhamento da célula tem que ser Bíblia aplicada na minha vida. As pessoas vão para a célula para quê? Para que a palavra de Deus seja aplicada na vida delas. O compartilhamento da célula sempre é feito em forma de perguntas. Então você pode pegar qualquer texto seu que você prega e os pontos principais você colocar em forma de pergunta e provocar para que as pessoas respondam. Fuja das doutrinas estéreis e teologias mortas. Permita que o fogo de Deus incendeie a sua vida através da palavra. Lembre-se de que as pessoas têm mais interesse no que elas falam. Quando as pessoas ouvem, elas podem estar ou não interessadas no assunto. E se você dá liberdade para as pessoas falarem, pensarem, participarem, elas vão se envolver. Estimule por meio do quebra-gelo. Já falamos no início do quebra-gelo, mas você pode fazer o quebra-gelo também na hora do compartilhamento. Por exemplo, um quebra-gelo na hora do compartilhamento. Você pode deixar uma pessoa lendo um ponto do compartilhamento. Outro, se você sabe que você vai usar 5 textos bíblicos durante o compartilhamento, você já pode trazer o texto impresso e distribuir para os irmãos, para que eles leiam o texto. E aí chegar na hora dele, ele vai participar. E geralmente dê essas dinâmicas para aquele mais calado. Porque aquele que fala muito, você não precisa. Você tem que inventar uma dinâmica para não deixar ele falar. Porque em toda célula, tem aquele irmão que responde tudo, ele fala tudo, omite opinião sobre tudo. E se ele dominar o assunto, já era. Não aceite ninguém calado em sua célula. Terceiro ponto importante na reunião da célula é com o louvor. Pessoal do louvor, no período do louvor, escolha cânticos conhecidos e fáceis. Não vá fazer um teste de trazer um hino novo para a célula, não vai estar tempo. O louvor da célula é só uma música, 6 minutos. Então você tem que cantar um hino conhecido, que todo mundo vá participar. E outra coisa, é mais fácil focalizar a atenção em Deus quando não temos que lutar com a letra do hino. Então, a pessoa está querendo adorar a Deus, mas não entendeu a letra, não sabe a letra. Que hoje, nós temos vários recursos para fazer o louvor. O próprio celular, a maioria dos celulares hoje, o volume já é alto. O ambiente ali da célula não precisa levar caixa de som, não. Você já sabe qual é o hino, já sabe tocar o hino, e você pode colocar. Alguém pergunta para mim, pastor, eu posso fazer o louvor na célula com violão? Pode, mas escute uma coisa, a célula, ela é um ambiente que nós queremos reproduzir para todo mundo. E nem todo mundo vai ter o cara que toca violão. E aí você vai criar um problema, porque o irmão diz, eu não vou fazer célula porque eu não tenho violão. Não tem ninguém para tocar violão, né? Então, a célula... Você hoje tem o recurso das mídias sociais. Quinta estratégia de um líder vencedor. O líder como pastor. O líder, ele é um pastor. O líder é um pastor. O que é um pastor? É aquele que cuida da vida espiritual dos seus liderados, das suas ovelhas. Então, conheça, visite, aconselhe e ore. Você tem que fazer isso.
Repita comigo: conheça, visite, aconselhe e ore. Se você me disser, pastor, o que é a função de um líder de célula como pastor? Está aí esses 4 verbos: conheça, visite, aconselhe e ore pelo seu discípulo. Se você fizer esses 4 verbos aí, você já está iniciando o trabalho pastoral com ele. Então, líderes de célula eficazes procuram conhecer cada pessoa que entra na célula, dando atenção a todos, indistintamente. Um bom líder de célula visita, aconselha e ora pelo rebanho doente. Quer dizer, você não vai só se conformar com a reunião da célula. Você tem que, fora da reunião da célula, junto com os outros auxiliares, fazer visitas para os outros membros. Aqueles que estão precisando de mais da sua ajuda, marque uma reunião com ele, visite a casa dele. O líder que se vê como pastor terá muitas ovelhas que se multiplicam. Se você for fiel em cuidar bem das ovelhas que Deus lhe deu, Deus, com certeza, confiará muitas e muitas outras ovelhas às suas mãos. Essa é a minha experiência. Eu comecei pastoreando com meus 14 para 15 anos de idade, uma igrejinha passada pelo meu pastor Elzito, que hoje já dorme na glória, e eu andava quase 7, 10 quilômetros todo dia para dirigir essa congregação, lá em Urumajó, bem novinho. No culto dava 3, 4 pessoas. Era uma igreja, um templo na beira de uma rua pequena. Você passa lá, tem vários campos hoje, desmembrado de Augusto Corrêa. E hoje estou aqui com vocês. Tem gente que diz assim, pastor, eu queria ser pastor de uma igreja. Deus está te dando a tua primeira igreja, que é a tua célula. Se você cuidar bem desta célula, destas ovelhas, Deus vai colocar muitas outras ovelhas para você pastorear. Porque Deus está procurando bons pastores. Outra coisa, priorize as ovelhas. A sua função principal como líder de célula é motivar as pessoas, edificar vidas, aperfeiçoar os santos. E o relacionamento é tudo. É o alimento, é a proteção. E se você fizer isso na sua célula, alimentando a sua célula com compartilhamento e protegendo com amor, com cuidado, a sua célula vai crescer e ela se tornará saudável, fecunda. Uma coisa importante, reconheça os membros da sua célula, elogie-os, mostre-lhes o quanto eles são importantes para a igreja como um todo. Na célula missionária, você pode fazer o aniversário. Aqui, uma igreja grande, uma congregação com 200 membros, não tem como fazer aniversário. No máximo que a gente faz, o irmão está aniversariando, a gente faz uma oração por ele. Porque não tem como dar bolo para todo mundo, não tem como fazer uma festa para todo mundo. Mas na célula, você pode fazer isso. Honrar o irmão, alegrar o irmão com um momento especial da vida dele. E eu queria entrar no outro ponto. Um líder vencedor aprende com o fracasso. Quem aqui já fracassou em alguma área da sua vida, levante a mão. Olha a minha mão bem levantada aqui. O líder vencedor, ele não pode temer o fracasso. E você sabia que um dos sentimentos que mais trava o ser humano é o medo. Se você não tratar o medo ele fica como um gatilho de aprisionamento. Toda vez que você tenta fazer alguma coisa, vem o medo dizendo, tu vai errar, tu vai ser envergonhado, vão rir de ti, e aí você trava. E o medo pode se tornar fobia. Mas o líder bem-sucedido entende que o fracasso é o começo e é o trampolim para grandes vitórias. É por isso que a Bíblia diz
que o cair é do homem e o levantar é de Deus. Então, aprenda com os seus erros e nunca desista. Se você não atingiu o alvo, tente novamente, e novamente, e novamente, e novamente, porque Deus vai fazer a vitória na tua vida. Está escrito para todo mundo ver aí nas histórias que Thomas Edison, que inventou a lâmpada, ele tentou mais de 1000 vezes o experimento dele para que ele pudesse encontrar a lâmpada elétrica. E a gente conhece o Thomas Edison só por essa invenção. Mas ele fez centenas de invenções. E sabe qual é o segredo dele? É que ele era um cara que aprendia com o fracasso. Ele dizia assim: bem, é mais uma forma que eu sei que não vai dar certo, mas eu vou tentar até encontrar a forma correta. Eu quero dar uma palavra para quem fracassou em alguma área do seu ministério. Não deixe que o diabo coloque essas questões de anulação ou sentimento de inferioridade no seu coração. Já imaginou se os apóstolos pensassem isso? Supere os seus fracassos. O sucesso somente pode ser obtido por meio de fracassos repetidos e avaliados. Ele é o resultado de muitas tentativas fracassadas. Então você vai ver a tua célula. Escute bem, as reuniões da célula, elas têm que ser adequadas e adaptadas. Nós falamos aqui que as células, elas podem funcionar em qualquer local, desde que tenha silêncio e privacidade e que seja propícia à pregação do Evangelho. Por isso que a gente não recomenda as células funcionando num bar, onde tem um lugar alto, de muita música. Esse negócio não vai funcionar. Mas a célula pode funcionar numa casa, ela pode funcionar num apartamento, numa empresa, ela pode funcionar em qualquer repartição pública. Agora, o líder, ele vai ver a experiência, o que funciona ou no que funciona. Às vezes uma forma de uma reunião não deu certo. Aí você vai pensar num outro modelo de reunião até se encaixar naquele alvo, naquele propósito. Outra coisa importante, sempre que for possível, é admitir o erro diante do grupo, o que funcionou, o que não funcionou. Converse com os membros do grupo da célula, peça desculpa pelos erros, fale sinceramente e as pessoas vão entender. Outra coisa importante é que um dos maiores temas da Bíblia é que o fracasso está sempre presente e o fracasso nunca é final. Mas se você errou, e no nosso aspecto aqui das células, as tentativas que você fez, tanto no aspecto espiritual, levante-se, porque Deus vai te dar vitória e Deus vai te fazer superar. Se a sua célula não se multiplicou esse ano, ainda há tempo. Se não, tente no próximo ano novamente. Algumas pessoas, pastores, perguntam para mim: pastor, quanto tempo a gente tem que ficar avaliando uma célula, se ela não se multiplicar, se ela não cresceu, se ela não avançou? Nós vamos falar no finalzinho agora sobre metas de célula. Mas geralmente você tem que avaliar uma célula 1 ano. 1 ano. Se a célula não cresceu em 1 ano, não se multiplicou, é bom conversar com o pastor para dar uma mexida, uma remodelada, trocar as pessoas, porque senão a célula vai virar uma panelinha e vai desviar-se do propósito. Outra coisa importante para o líder vencedor, que você tem que prestar muito bem atenção: qual é o grande problema de trabalhar com as células missionárias? É quando você tem um líder imaturo espiritualmente, um líder que não participa da vida da igreja ou da congregação. Por quê? Porque esse cara, ele não vai trazer a célula para a unidade. Daqui a pouco, ele quer transformar a célula do jeito dele, da cara dele. E ele não pode liderar a célula, porque ele está fora da visão geral da igreja e do reino de Deus. Escutem, pastores,
pode ser o cara mais inteligente, pode ser o cara que mais facilidade ele tem para reunir pessoas. Mas se ele tiver o espírito independente, ele vai criar divisão, ele vai criar problema de relacionamento, porque ele vai levar aquela célula em submissão. Quem sabe aqui o que é tumor? Câncer. Quem sabe o que é o tumor e o câncer? Em linguagem bem simples, que eu não sou médico para ensinar para você. Você sabe o que é o câncer? É quando uma célula, ela decide que ela não vai ser mais aquela célula com aquela finalidade. E ela resolve roubar proteínas e vitaminas e ela se transforma em qualquer outra coisa. Você tem um dente. Se a célula do teu dente disser, eu não quero mais ser dente, eu não quero mais ser osso de dente, então ela se desliga do comando do cérebro e ela vai acumulando aqui proteína, substância. Daqui a pouco você tem uma bola aqui no teu queixo. A célula, em qualquer parte da igreja, onde o líder não segue liderança, que ele não acompanha o seu líder, e isso muitas vezes é mostrado através da crítica, é mostrado através de opiniões contrárias, é mostrado através da insatisfação. Às vezes o pastor está falando e o cara está torcendo o braço. Se você estiver numa reunião de liderança, o cara estiver torcendo o berço, já tem uma semente lá de câncer. Então, quando você vê uma pessoa muito crítica, insatisfeita, azeda, com opinião contrária, nunca celebra o que é feito, espírito independente. Então, pode ser o mais inteligente, pode ser o mais sábio, pode ser o que mais toca bonito, mas ele é um candidato a querubim que vai ser expulso do céu. Comunique com antecedência e decida junto com os seus supervisores ao planejar algo maior para a sua célula. Aí o cara é muito bom, que quando o pastor da congregação sabe, ele está lá em Salinas com a célula dele, né? Está lá no retiro espiritual e ainda manda foto para o pastor. Aí o pastor dá aquele sorriso azedo, porque não sabe se briga, porque o cara é independente. Nunca desista de ninguém. Na célula vai ter muita gente que a gente vai estar com vontade de desistir. A maioria das pessoas que se converte, elas se convertem aos poucos, gradualmente. Gradualmente. Então você tem que criar um ambiente de liberdade, de aceitação, de absorver aquela vida, ter paciência com ela, deixar que Deus trabalhe no coração dela, porque se você descartar. Outra coisa, não permita membros ociosos na sua célula, aquele cara encostado, que não quer fazer nada, só na cola dos outros. Lembre que a célula é um ambiente de treinamento para multiplicar e ganhar vidas para Jesus. Você não pode multiplicar negligência. Quem está entendendo? Você tem que multiplicar uma célula saudável. É interessante você compreender que você deve ser firme e não desistir de fazer que cada discípulo seja um ministro. Olhe para aquele irmão mais problemático e profetize na cabeça dele: eu vou fazer de você um obreiro, um pastor, um obreiro de Deus. Irmão, pegar vaso pronto é uma coisa maravilhosa. Agora você pegar um vaso todo rachado, encardido, e daqui 3 anos você olhar para a vida dele e dizer: eu trabalhei na vida desse cara. Cada discípulo é um projeto em construção, não acabado. E você deve investir na vida dele, dentro do projeto de Deus. Você sempre deve ter uma palavra de ânimo. Não permita que ninguém perca esperança na célula. Aí tem a questão dos mais fracos, dos desanimados, dos problemáticos. A igreja não pode fugir de problema. O discipulador tem que cuidar e crer que todos serão transformados. E, 9º lugar, a atitude de um líder vencedor. Em vista em
Irmãos, a vida cristã é uma vida de relacionamento com Deus e com o próximo. Amai a Deus de todo o teu coração, alma, força e entendimento, e amar o teu próximo como a ti mesmo. A célula missionária, ela é esse conhecer mutuamente e compartilhar as necessidades. E isso deve ser primordial na célula. Essa atmosfera de aconchego, amor, e os visitantes serem impactados com esse amor na célula de recepção. Enfatizar um compartilhamento transparente, para que a pessoa, ela saiba que ela está no lugar, não de pessoas perfeitas, mas de pessoas que estão sendo transformadas por Deus. A gente entende que o amor é a chave para ganhar, consolidar e edificar. João 13:35. Nisto conhecerão todos que vocês são meus discípulos, se vocês tiverem amor um para com os outros. E é nessa atmosfera de aconchego, amor, que os visitantes serão impactados e desejarão acolher outras pessoas. Se as pessoas se sentirem amadas na célula, na congregação, elas voltarão. E aqui no item 2, estimule os membros das suas células, aqui ó, presta atenção, a se convidarem mutuamente para almoços, jantares. Eu estou disponível, tá? Açaí com charque, pirarucu, e lanche nas casas um dos outros, sem excluir ninguém. Isso aumenta e estreita os vínculos entre o grupo. A Igreja da Paz de Santarém, eles têm uma prática que eu acho assim fascinante, é de juntar as panelas. Escute, às vezes a gente quer fazer festa, quer fazer retiro, e a gente coloca muito trabalho. Sabe qual é a cultura dele lá? A gente come o que a gente ia comer no dia. Então eles fazem juntar as panelas. Eles marcam, digamos assim, vamos juntar as panelas na sexta-feira. Aí todo mundo traz o que ia comer na sua casa na sexta-feira. Quem tem arroz leva arroz, quem tem feijão leva feijão, quem tem peixe leva peixe. Por quê? Escute bem, quem quer comer bem e quer comer muito bem, de acordo com as suas prioridades, fica só, não tem amigo e morre sozinho. Comunhão requer o preço de você comer o pão do outro, tomar o açaí do outro, nem que não seja papa, comer o peixe do outro. É comunhão. Quem está entendendo? Crente chato não faz relacionamento. Gosto disso. Imagina você chegar na casa de uma pessoa. Não, isso eu não como. Não, peixe com espinho eu não como, não. Não, mamãe cata para mim. Não. Como é que você vai fazer relacionamento? Não, com cebola, não. Tira essa cebola daí. Imagine um pastor visitando a casa de alguém, a irmã preparou tudo gostoso lá, e o pastor separando pimentão, cebola. Por isso que eu estou dizendo que eu gosto de açaí com charque. Está na dúvida? Compra 1 quilo de camarão, 1 litro de açaí para o pastor Enaldo, não precisa comprar mais nada. Farinha de Bragança, 1 litro de açaí e um charque. E eu não sou exigente. Aquele charque, qual é aquele charque? Hein? É o Independência, só isso. Tá? Camarãozinho daquele de R$60, aquele camarãozinho de R$60, está feito. Na multiplicação dos pães, Jesus só multiplicou pão e peixe. Ele não colocou lá uma carnezinha, um filé. Ele podia ter multiplicado outra coisa, não. Ele só multiplicou o que tinha, pão e peixe. E todo mundo comeu e ninguém reclamou, porque era Jesus. E a gente tem que aprender a nos relacionar, a multiplicar pão e peixe, a gente sair desse formalismo e a gente ganhar as pessoas com relacionamento. E eu quero terminar com esse ponto aqui. Um líder vencedor, ele precisa o quê? Estabelecer alvos. Se você está mirando em nada, certamente acertará em nada. Em tudo na nossa vida. No caso aqui das células missionárias, irmão, tem que ter um alvo. Um alvo de
número de pessoas, um alvo de quantas pessoas vão frequentar a célula, um alvo de quantas pessoas você pretende ganhar para Jesus, uma data de multiplicação. Então, nunca haja sem estabelecer um alvo, tá? Não vá ficar pintando os teus alvos depois que você atirou a flecha. Então, está começando a célula, coloca lá uma cartolina, coloca lá um papel. Pessoal, quanto nós queremos ganhar para Jesus? Qual é a data que nós queremos multiplicar essa célula? Em tudo que nós fazemos é assim, começa a sonhar. Quando você sonha, a própria energia e força interior, a ação de Deus, começa a corroborar na tua vida. Então, você começa a fazer com que os membros da célula comecem a sonhar com você. Com a célula grande, multiplicada, tantos adolescentes, tantos jovens, tantas crianças. Quando for multiplicar a célula, a festa já está preparada. Quando você está esperando um bebê, você só compra a fralda, só vai pintar o quarto, o berço, depois que o neném nasce? Não. Você tem um sonho e você já preparou tudo antes. Assim mesmo é a célula. Quando alguém chega comigo e diz, pastor, querem multiplicar a nossa célula, mas ninguém lá quer se dividir, quer se separar. Olha só, é um ajuntamento de gente que não tem meta nenhuma, e não sabe por que estão lá, não tem sonho, não tem ideal, não tem pensamento. Então, o líder, ele tem que ter atitudes vencedoras. Amém, irmãos? Quem entendeu? Levante a mão. Quem aqui quer ser um líder para fazer o máximo e o melhor com a sua vida, com o seu tempo, com os dons que Deus tem dado para você? Levante as suas mãos e diga, Senhor, me dá tua graça, para que no tempo que eu tenho, com os dons e talentos que o Senhor me deu, eu quero trabalhar com todas as minhas forças, porque a noite vem, quando o dia acabar, e eu não poderei fazer mais nada.